Olá pessoal, acabamos a crise de 29 e agora iniciaremos o totalitarismo, os regimes totalitários, que são aí uma consequência da crise de 1929, né, principalmente o totalitarismo de direita. Né? Então, primeiro, o conceito básico de totalitarismo. Né? O que é o totalitarismo? O totalitarismo se caracteriza principalmente pelo abuso da autoridade no exercício do poder. Então, todo regime totalitário é uma ditadura. O governo forte se sobressaindo sobre as leis, a democracia. Então, totalitarismo que pode ser tanto de esquerda quanto de direita. Então, os principais exemplos aí, o stalinismo, o fascismo, seja ele italiano, espanhol, português, e o mais famoso que é o nazismo, lá do Hitler, na Alemanha. Então, todo governo totalitário é extremista. E aí diferencia-se o extremismo de direita e o extremismo de esquerda. Então, todos eles, tanto o stalinismo quanto o nazismo, para ficarmos aí com os dois antagônicos, a vontade do grupo do poder, então a vontade de Stalin ou de Hitler, prevalecem em cima das vontades das demais pessoas. Então, a vontade do governante é a vontade de todos, ela prevalece. Toda a vida social, toda a sua vida pessoal, todas as suas relações sociais são controladas pelo governo. Então, o governo controla fortemente a vida da sua população, utilizando para isso, lógico, o uso da força para aqueles que saírem do que eles consideram o prumo correto. Então, eles vão perseguir qualquer opositor, né? Então, qualquer ideia política diferente da deles vai ser perseguido. Então, você só pode pensar igual à vontade do governo. Vai perseguir as etnias diferentes daquela que está no poder. Então, tem uma questão racista aí no totalitarismo. E todos eles que saírem desse ideal, né, vai ser considerado um criminoso, um inimigo da nação e não um inimigo só do presidente. Ele é inimigo do país, ele é inimigo da Alemanha, ele é inimigo da União Soviética. Beleza? Como a gente vai trabalhar o stalinismo num outro momento, a gente vai pegar agora o totalitarismo de extrema direita. Então a gente vai falar sobre o fascismo e sobre o nazismo. Então, primeiramente, a gente tem que ter a concepção de que não existe apenas um fascismo, né? Já no começo do vídeo eu falei que existe o fascismo na Itália, na Espanha e em Portugal, oficialmente como forma de governo, né? E cada um vai ter as suas próprias características. Então nós temos tipos de fascismo e não o fascismo como um conceito único. Mas todos eles, em geral, têm mais ou menos as mesmas características. Né? Então, o fascismo se coloca como vítima, sempre. Ele é uma vítima de um complô mundial, ele é vítima da imprensa, ele é vítima de notícias falsas, de perseguição. Então, aquele líder sempre é a vítima e logo depois a solução para isso. Né? Ele vai resolver esses problemas. E para isso existe todo um culto em torno desse líder, que vai ser levado a um posto de uma pessoa acima das outras, uma pessoa que veio para resolver todos os problemas do país, é o salvador da pátria, né? Um conceito que nós brasileiros conhecemos bem. Então ele vai ser um líder popular, então ele se assemelha muito ao povo, ele não tem as características daquele político tradicional, então ele é um político popular, com a linguajar do povo, né, com gestos do povo, e nacionalista, extremamente nacionalista. Né? Então ele vai se colocar
sempre o seu país acima de todos os outros. Então, essa é uma característica do líder fascista. Ele vai ter, em geral, o apoio das elites tradicionais. Então, por um lado, ele se coloca como algo novo, por trás, apoiado por aqueles que já estão há muito tempo no poder, as elites tradicionais. Ele vai sempre se colocar contra as liberdades democráticas, né? Ele tem o objetivo de uma limpeza étnica, né? De só o grupo ao qual ele pertence esteja no poder, e uma expansão territorial com uso da força, da violência, para expandir o seu país. Então essas basicamente são as características principais aí que unem todos os três fascismos que nós vamos estudar aí no período de consolidação do totalitarismo pós-crise de 1929. Né? As ideias que esse regime fascista coloca para chegar ao poder. Então, como que o fascismo consegue chegar ao poder, já que ele defende a ideia de uma minoria em geral nesses países? Né? A gente já falou sobre o caráter popular, então eu colocar na cabeça das pessoas que aquele benefício, aquele grupo que vai chegar ao poder, é um benefício de todos. Então, a primeira coisa que vai ter muito forte é a propaganda, lógico. A propaganda em cima dos ideais daquele líder e daquele partido fascista. O primeiro item da propaganda sempre vai ser o abandono das soluções tradicionais. Então, os políticos tradicionais não servem. Então, tem algo novo e essa pessoa personificada, né, esse ideal naquela pessoa, vai resolver todos os problemas e todas as crises que, em geral, o fascismo, como o comunismo, se fortalecem durante a crise, onde eu procuro uma solução mais extremista para resolver os problemas. Então esse político vai ser sempre uma pessoa bem diferente dos políticos tradicionais. Então o abandono da solução tradicional. Segundo item, o indivíduo se subordina ao grupo. Então eu tiro a identidade de pessoa e passo a ser pertencente a um grupo. Então é a vontade do grupo, eliminando as individualidades de uma democracia. Né? Então eu elimino a vontade individual e prevalece a vontade do grupo. O terceiro item eu também já expliquei um pouquinho. A comunidade nacional é sempre vítima, então somos vítima de um complô mundial contra nós, né? E isso justifica qualquer ação que eu tome contra isso, seja ela moral ou imoral. Então, para me livrar dessa perseguição, qualquer coisa vale contra esses meus adversários, né? Inclusive o uso da violência e da morte em cima desses outros grupos. Basta lembrar aí o Hitler perseguindo os judeus, os ciganos, etc. Os membros da comunidade devem se integrar, né? Então todos vão ter que fazer parte daquele grupo, né? Então é integração. E aqueles que não aceitam, pelo contrário, vão ser excluídos, marginalizados e vão sofrer a violência do Estado e das pessoas adeptas a essa ideia política. Então eles vão ser contrários também, logicamente, à democracia, vão ser contrários ao liberalismo econômico, liberalismo político e vão ser contrários, lógico, ao socialismo e ao comunismo. Então eu tenho aí três inimigos. Eu tenho os países democráticos como inimigos, os países socialistas como inimigos e os países liberais aí também são meus inimigos. Então eu sou uma via totalmente diferente de tudo que se apresenta. O chefe de Estado, lógico, é um homem, né, o sexo masculino, né, que
capaz de dirigir uma comunidade para o seu destino histórico. Então, o destino da Alemanha é brilhar, é ser a nação mais forte. Então, Hitler vai levar a Alemanha para o seu lugar histórico, que é de liderança e riqueza. Mussolini vai levar a Itália para o seu lugar histórico de riqueza e liderança. Então, essa personificação no homem forte que vai levar o país ao lugar que lhe é devido. O culto à violência, né? Então, armar a população, oprimir os outros através da força, da intimidação. Aqueles que não foram cooptados pela palavra, pela propaganda, vão sofrer com a opressão, com o uso da força armada. E lógico, para terminar, e que vai levar à Segunda Guerra Mundial, eles acreditam que um homem tem o direito, um povo tem o direito de dominar sobre outro povo, independente das leis humanas ou das leis religiosas. Então, a Alemanha tem o direito de dominar os povos considerados inferiores. A Itália, a mesma coisa. Então, essas basicamente são aí as principais características do totalitarismo de extrema direita, lembrando que o stalinismo nós veremos mais para frente. Então, nas próximas aulas a gente vai falar sobre o fascismo na Itália, né? E depois sobre o nazismo na Alemanha, aí mais especificamente. Então, qualquer dúvida é só mandar que eu respondo. Abraço.